Olá, estamos começando mais um Unicultura. A preservação da memória é importante para a manutenção da identidade de uma comunidade. Assim como festividades públicas e solenes são importantes e amplamente registradas, os eventos particulares a cada família também possuem registro e constituem parte dessa história. E onde é que a gente reúne e guarda esses registros? Nós viemos hoje aqui à Unifeb para conhecer um dos seus locais mais novos e menos conhecidos, o Centro de Memória. O Centro de Memória está destinado a receber, catalogar e preservar uma parte importante da memória da cidade e da região. Venha conhecer com a gente mais um pouco. Estamos aqui com a professora Edneia, que é pró-reitora de pesquisa e extensão aqui da Unifeb, para contar um pouco para nós como é que foi a origem aqui do Centro de Memória, né, todo o processo de receber os acervos, conseguir o espaço e tal. Então, o Centro de Memória ele foi inaugurado no ano de 2022, mas ele já vem sendo pensado, vem sendo projetado desde a década de 90, quando a Unifeb começou um processo de guarda, de acervo, de muitos documentos da nossa comunidade. E ele se chamava, então, Centro de Documentação Oral e Memória, que era o nosso CEDOM, que fez muitos projetos naquele período, e a partir dele também nasceu o nosso curso de licenciatura em História. Certo. E que por muito tempo serviu como laboratório para os acadêmicos, né, dessa licenciatura. Inclusive eu sou acadêmica da primeira egressa, né, da primeira turma do curso de História da Unifeb. Eu vi todo esse processo, essa organização, esse dinamismo de professores e alunos, né, organizando todos esses documentos que nós guardamos hoje com muito carinho aqui no Centro de Memória. Muito bem. Tem alguma vislumbre, os horizontes daqui para frente para o Centro de Memória, quais seriam as etapas seguintes? Sim, com certeza, porque há uma tendência muito grande, né, não só no nosso país, mas em todo o Ocidente, de guarda de memória, né, de guarda de documentos, de conservar essa história. Então, algumas instituições, algumas empresas em Brusque deixaram, né, de funcionar e muitos desses documentos vieram para cá. Sim. Então, muitas pessoas procuram a universidade e a própria universidade procura esse resgate, né, essa preservação da sua história. Então, a partir do momento em que o curso de História, por uma tendência também, né, deixa de existir na Unifeb, há uma preocupação com todo esse acervo. Então, a partir dali, a Unifeb começa a pensar de que forma poderíamos estar conservando tudo isso, mesmo não tendo curso de História. Então, a partir dali nasceram outros setores, outros projetos, até que chegamos no Centro de Memória. Mas isso já se tornou um projeto de extensão, projetos de pesquisa, acabou sendo um próprio laboratório para servir como base para todos os cursos, né? Até porque a questão cultural, de patrimônio, de conservação é um tema transversal importante a todas as áreas. Então, houve essa necessidade de preservação e que isso se tornasse de uma forma mais sólida dentro da instituição, independente de ter ou não cursos de história ou arquivologia, enfim, né? Então, a partir do ano de 2019, nessa atual gestão, né, da nossa administração superior, então a reitora, a professora Rosemary, resgata todo esse projeto novamente, então, e conversando com muitas pessoas da instituição que trabalham, né, especificamente essas áreas, e conversando também com os profissionais especializados da nossa biblioteca, então surge a ideia de anexarmos a biblioteca, para que fosse uma espécie de um laboratório, um setor de obras raras, enfim, houveram assim várias ideias naquele momento, né? Então surge
a ideia de ser efetivamente, oficialmente, um setor anexado à biblioteca, porque é um espaço para pesquisa, né? Então, a biblioteca é realmente o local correto para receber esse material. Então, a partir daquele momento, a gente procurou alguns órgãos de fomento, editais, e nós submetemos, então, o edital à FAPESC, e que foi aprovado para iniciar, então, porque é um investimento significativo, né? Sabemos que não é fácil, a gente precisa de muitos insumos que não são tão simples, né, de conseguir. Não é nem uma questão de valores, mas são poucas as instituições no país, empresas que trabalham com esses insumos. Também alguns arquivos deslizantes que não são também tão fáceis de conseguir, e tudo isso a gente conseguiu a partir desses editais. Entendi. A partir dali, então, aprovado o projeto, a gente iniciou toda essa organização de uma maneira muito mais efetiva. E aí, hoje a gente tem certeza que sim, esse espaço, ele não pode deixar de existir, ele tem que permanecer na Unifeb, ele tem que ter uma garantia de continuidade, né, em razão da importância desses arquivos que tem aqui. Nós temos documentos muito raros, tem pessoas de outros estados vindo pesquisar nos acervos que nós temos. Eu vou deixar, então, depois até para os profissionais especializados, né, para te contar exatamente esse trabalho rico que vem sendo feito e a preocupação da Unifeb de continuar da maneira mais correta, né, de armazenamento. E partindo desse início aqui com o espaço próprio, alguns equipamentos, existe alguma perspectiva de novas etapas para esse desenvolvimento? Sim, a gente continua atrás de editais ainda, né, de fomento, porque a gente já viu que o espaço está pequeno, não só o espaço físico do centro de memória, mas o espaço do armário deslizante, do arquivo deslizante, equipamentos fotográficos, câmeras e tantos outros equipamentos que a gente precisa. Com certeza esse projeto vai continuar. É claro que a gente continua correndo atrás de editais ainda, né? Sim. Mas vai ser ampliado com certeza. Muito bom. Obrigado, então, por esclarecer essa origem aqui do Centro de Memória, professora. Obrigada também pelo convite. Agora a gente está aqui com a Elis, que é bibliotecária e também uma das responsáveis pelo Centro de Memória Unifeb. E ela vai explicar para a gente um pouco dos processos que acontecem nos artefatos, documentos e fotografias que chegam aqui, né, para o Centro de Memória. Que eles precisam ser higienizados, muitos desmontados e remontados. No caso dos livros, que você até organizou aqui para a gente uma demonstração, explica para a gente como é esse processo de higienização, de desmontar esses próprios livros e depois remontá-los. Tem um passo a passo específico, Elis? Tem sim, professora. O papel, ele é um tipo de artefato que tem muitos problemas, né? Cupins, traças, brocas, então danificam-se muito rápido. E os livros, por ficarem muito tempo parados, eles sofrem esses ataques biológicos muito recorrentes. E quando esses livros chegam até nós, nós deixamos eles em quarentena, dentro de uma caixa fechada, com álcool 70 mais óleo de melaleuca, literalmente por 40 dias ali em quarentena. E depois disso a gente começa a fazer o processo, então, de higienização, que é comumente chamada a limpeza, né? Trouxe aqui um exemplo desse livro. Esse vocês receberam e ele ainda não passou por nenhum processo? Não passou por nenhum processo. Ele tá com a lombada aqui caindo, a capa, ele tá bastante sujo, né? Então, nós vamos desmontá-lo, nós vamos retirar as capas, né? Nós temos alguns produtos como cola. Nós não fazemos a restauração, nós não somos aptas, né? Mas nós fazemos pequenos reparos. Sim. Depois disso, ele fica como esse aqui, solto, né? Se ele tem grampos, aqui nós retiramos os grampos, porque muitos desses livros eles estão grampeados, então a gente faz essa retirada dos grampos, que geralmente estão enferrujados e danificam o papel.
Se eles estão costurados, nós retiramos a linha que tem, então ele literalmente fica desmontadinho. Então, solto, página todo a página, solto. né? Isso, exatamente. E na sequência? E na sequência, nós então desmontados, a gente faz toda a limpeza das laterais. Como esse aqui, por exemplo, ele tem um pouco de cola. Então a gente precisa pegar o bisturi e tirar essa cola o mais levemente possível para também não rasgar as páginas, né? Se tiver a ferrugem do grampo, a gente precisa raspar também essa ferrugem, porque só tirar o grampo não basta. A ferrugem que fica ali, ela vai crescendo, vamos se dizer assim, e ela vai danificando o restante da página. Isso. E depois dessa raspagem, se fica um buraco muito grande, a gente precisa enxertar esse buraco, então a gente faz moldes do tamanho do buraco com um papel específico, que é o papel japonês, que a gente utiliza muito aqui para esses pequenos reparos. E depois disso, nós fazemos a higienização dessas folhas. Com a trincha, é sempre uma trincha bem macia, a gente faz a passada, né, em todas as folhas. E em algumas folhas, geralmente as 10 primeiras e as 10 últimas, a gente limpa com um pó de borracha. Esse pó de borracha é literalmente uma borracha neutra, né, escolar, que utiliza-se muito as crianças, né? E a gente rala num ralador mesmo. A gente coloca aqui o pozinho da borracha, pega uma trouxinha que a gente faz com algodão e gaze e também um barbante de algodão. E a gente faz em Aplica círculos. sobre a superfície. Exatamente. Por quê? Porque o papel, ele possui tipo de poros e a sujeira ela vai entrando nesses poros e daí com esse pó de borracha ela consegue retirar mais essa sujeira mais intrínseca. Claro que antes disso a gente tem que verificar se no papel não há marcas de lápis, porque esse tipo de conteúdo que veio com os livros, porque muitos livros têm anotações, né, de caneta, lápis, nós não retiramos, porque faz parte da história daquele livro. Então a gente tem que cuidar, caso for algum tipo de tinta que saia com pó de borracha, daí a gente não utiliza. Compreendi. Depois disso, nós vamos costurar o livro, então nós vamos pegar cada miolinho e costurar. Antes disso também, eu esqueci de falar, nós enumeramos todas as páginas, porque se a gente, por um acaso, perder, apesar de já ter a numeração dela, a gente tem uma outra administração para essas páginas. Então, a gente enumera também e fazemos uma ficha de diagnóstico. Nessa fita, a gente coloca toda a identificação do livro, como título, página, autor e tudo o que a gente faz. Tivemos que desmontar, tivemos que tirar os grampos, tivemos que passar o pó de borracha. Nós anotamos tudo aqui e também quais as deteriorações que tem na capa e as deteriorações do miolo desse livro, que é todas as outras folhas, né? Porque caso alguém pegue esse livro, sabe que tem uma ficha de diagnóstico para ele e o que foi feito nele. Depois nós costuramos com a linha 100% algodão, que é a linha pipa, e com agulha. Literalmente a gente faz uma costura. Depois, se ele não tem uma capa como essa daqui, que é uma capa que a gente pode consegue arrumar ela. Como esse aqui tinha uma capa de papel, nós temos essas moldurinhas aqui, que é um papelão. Nós passamos um papel específico que a gente pode comprar, né, para fazer as capas, e daí a gente cola no livro. Então, aí a gente acaba restaurando não, a gente acaba arrumando ele para deixar ele mais conservado. Né? Exatamente. Muito bom, muito legal esse trabalho, né, Elis? Tem várias... talvez a atividade que vocês hoje mais desenvolvem aqui no Centro de Memória? Também, porque nós, conta do consultor, que ele vem uma vez ao mês, ele nos auxiliou nessa questão que até então a gente não fazia. Porque para cada documento que nós vamos pegando, cada tipologia, né, que nós vamos pegando para fazer
a conservação e a digitalização, né? Nós vamos fazendo cursos específicos. Então, nós começamos, né, como a Carla falou, com a parte da fotografia, depois a gente veio com a questão do papel mesmo em si. Então, hoje, nós estamos diretamente envolvidas com esses livros para esses pequenos reparos, junto com as fotografias. Então, nós temos esse trabalho meio a meio. A maior demanda de vocês, né? E à medida que forem, então, agregando conhecimento, outras atividades também, Isso. né? E daí, como engloba o papel como um todo, nós temos muitos papéis de... Você falou dos livros. Sim. Documentos também? Sim. O processo é semelhante? Não semelhante, porque daí ele não... A questão da costura, o pó de borracha já é mais delicado, então vai ser mais difícil. E temos mais tipos de papel diferente, né? Tem papel vegetal, que é bem difícil trabalhar com papel vegetal. Tem aqueles papéis que eram de máquinas que nós tínhamos na escola, aqueles tipo mimeógrafo. Tem muito daquelas folhas, elas são muito finas, então não tem como passar o pó de borracha porque rasga, então é só com a trincha mesmo. E, inclusive, quando nós acabarmos os livros, nós vamos começar os documentos de arquivo, que são esses papéis soltos, né? E você me disse de documentos, citou algumas cartas. Qual é o material que você manipulou, que você teve acesso, que mais te chamou a atenção? Tem algum que se destacou no meio de tanto já que você teve acesso? Sim. Eu gosto muito dos documentos de arquivo, principalmente as cartas que existiam, que tem entre as pessoas, né? Assim, parece que quando nós lemos a carta de alguém, parece que a gente está até invadindo a privacidade da pessoa, né? Mas nós precisamos ler para saber qual que é o conteúdo, para a gente conseguir organizar de uma forma que as outras pessoas possam ter acesso, né? E um dos documentos que mais me marcou, eu sempre falo dela, que é uma carta que a filha do cônsul Carlos Renault, que é da coleção Renault, né, essa carta, lá no ano de 45, lá em julho, já não me lembro muito bem, ela na Alemanha, com os filhos, e um dos filhos era o senhor Gerd, né, o senhor Gerd. Eles estavam na Alemanha, então, fim da guerra, mas com muitos problemas, eles queriam voltar para o Brasil. E numa carta ela pede para o meu querido pai e irmão, pedindo ajuda para o pai e para o irmão, que era o Otto, para ela poder voltar para o Brasil. E aí, o problema dessa carta é que quando você lê, vendo que é da metade do ano de 45, se endereçada ao pai, ela não sabe que o pai já morreu em janeiro. Olha só. E aquilo ali pra mim foi muito triste, porque eu olhei para aquela carta e eu disse, meu Deus, o pai dela já morreu e ela não sabe que o pai dela morreu. E me gelou o coração, como se diz, né? E aí depois tem a resposta do Otto, dizendo que o pai já havia morrido, e enfim, mas parece que eu via ela escrevendo e queria dizer para ela, o teu pai não está mais. Tua empatia foi bem emotivo. Te levou para o sentimento e se colocar no lugar dela. Sim, né? Sim. Essa foi uma das cartas, até agora, né, que eu li, que mais me marcou. Muito legal, Elis. Obrigada por ter apresentado essa dinâmica para a gente. Obrigada pelo convite. Agora nós vamos falar com a Carla, que é diretora aqui da Biblioteca da Unifeb, e como o Centro de Memória está subordinado à biblioteca, então também dirige as coisas aqui no centro, né? Carla, explica um pouco para nós, porque tem todo esse trabalho de catalogar, de classificar as informações que chegam aqui do acervo, né? E você estava me falando que da sua formação, né, de biblioteconomia, o centro exige mais, né? Vocês estão até indo atrás de informações complementares, da arquivística, enfim, de outras áreas que complementam essas ações. Explica então para nós aqui como é que funciona essas etapas de receber acervo, de classificar, como é que funciona isso? Então, tá bom. Obrigado pelo convite, professor. Então, nós estamos agora na parte de regulamentação, né,
do Centro de Memória, com a resolução e o regulamento próprio para o nosso espaço e acervo que é específico, né? Ele é uma unidade de informação dentro da biblioteca, então com seu acervo restrito e histórico, né? Para acesso e todo um processo que ele é diferente do que nós tratamos o acervo da nossa biblioteca acadêmica. Então, nós partimos tendo conhecimento técnico, eu e Elisiane na área de biblioteconomia, né? Nós sabemos fazer toda a descrição técnica da área, mas a descrição temática ela ficaria um pouco mais comprometida se nós não tivéssemos conhecimento de outras áreas do conhecimento, né? Como arquivologia e museologia. Certo. E aí vocês têm aqui dentre os acervos que vêm desde do CEDOM, né, e que vem chegando de arquivos das fábricas de têxteis, né, o centro está se meio que especializando nesse campo de memória, né? Sim. Depois que nós começamos a receber esses acervos, né, iniciou o curso de memória, os itens que estavam já organizados, nós recebemos algumas coleções das indústrias Bittner, Schlesser e Renault, né, e era um volume muito grande, tipologias diferentes de documentos. E nós ficamos assim, como vamos tratar, né, esse material que é tão rico e como deveríamos fazer o tratamento técnico para que ele voltasse à sociedade, né, de forma tratada e que as pessoas pudessem ter acesso. Entendi. Então, assim, além da biblioteconomia, nós tivemos um curso com o museólogo, o senhor Rubens, que é do Rio de Janeiro. Ele trabalhou com o acervo da Zuzu Angel. Entendi. Então, eram trajes, né, que ela era uma estilista, e eram trajes, e tem o Instituto Zuzu Angel, e eles fizeram toda a organização, ele e a professora Manon Salles, ela é museóloga também, e a partir das informações que ele nos passou, nós podemos fazer um arranjo temático na área para tratar documentos são técnicas de arquivologia, mas utilizados em museus. Então, nós descrevemos todas as coleções que nós tínhamos, né, nós recebemos, da Modatec, CEDOM, de início, né, da fábrica Renault, da Bittner, da Schlesser, Instituto Aldo Krieger, Rolf Bickmann, Pedro Mafra, né? O Centro de Memória nós colocamos como documentos que nós vamos começar a desenvolver a partir do nosso trabalho, e da senhora Helga Kemp. E aí nós fizemos todo um arranjo arquivístico para complementar o processamento técnico dos itens. Porque às vezes são coisas muito variadas, né? São arquivos, são objetos pessoais, são documentos... A tipologia dos documentos, elas são bastante variadas, né? Alguns são tridimensionais, são todos documentos em papéis, em sua maioria, todos não, né? Em sua maioria. Então, alguns papéis bibliográficos, né, que são os livros, os arquivísticos, que são os documentos propriamente ditos, né, atas, contratos, documentos pessoais. E nós temos também os papéis fotográficos, que são as coleções de fotografias. E, inclusive, também tem acervo de vestuário também, vestuário, né? Nós temos também de outras tipologias, mas não papéis, né, da área têxtil, que são trajes, alguns trajes de banho, alguns vestidos. Da Segunda Guerra Mundial também nós temos trajes de pracinhas. Nós temos a cinta da década de 60, 30, da década de 30. E acho que na sua maioria são esses os itens. Diferente da biblioteca, o Centro de Memória não faz empréstimos, né? A função pesquisa acontece sempre aqui dentro, né? Porque nos espaços de Centro de Memória, museus e arquivos, tendo essa característica de acervo, as pessoas não podem ter acesso direto à reserva técnica, né? Então,
Quando for necessário ter acesso a esse documento, se não tivermos já feito a digitalização, nós acompanhado com agendamento, né, acompanhado do bibliotecário, ele pode vir aqui com os equipamentos próprios, né, luvas de algodão ou de látex, dependendo do documento que ele vai ter acesso, ele pode fazer a sua consulta e destinar as informações que for necessárias. Tá certo. Utilizar. E esse acervo que o Centro de Memória possui, ele é recebido por doações, empréstimos, ou a Unifeb também faz uma busca ativa? Não, queremos descobrir acervos em determinadas situações aí das fábricas ou famílias que tenham essas posses, né, de memória. Na nossa área de unidades de informação, biblioteca, arquivos, museus, nós temos 3 tipos de formas de fazer a aquisição de materiais, né? É compra, permuta, doação e comodato, né? Então, assim, nós não temos aqui no Centro de Memória nenhum material que foi adquirido, né? Nós temos alguns que foram doados e outros em forma de comodato, que são contratos realizados entre a gestão superior e a pessoa interessada em doar o seu acervo. Tá certo. Então tá, cara, obrigado por esclarecer para nós essa parte mais metodológica, técnica, assim, de lidar com esse acervo, né? Que é um trabalho muito importante. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, professor. A Elis vai apresentar para a gente, então, um pouco das instalações do Centro de Memória da Unifeb, mostrar um pouco dos arquivos, a parte de fotografia e também as mesas de higienização, né? Que fazem parte do processo da manutenção dos documentos. O que a gente tem aqui, Elis? Você me falou que é um arquivo e que vários artefatos, documentos estão armazenados aqui. Sim. Esses armários, então, eles têm a nossa reserva técnica, que é tudo aquilo que não fica exposta, né, dentro do Centro de Memória. Nós deixamos as coleções juntas, porque apesar dos diferentes tipos de artefatos que a gente tem, que são quadros, livros, fotografias, papéis de arquivo, partes têxteis, elas não podem ficar juntas, porque cada coleção precisa ficar com os seus itens diversos. Então, nós identificamos as coleções de cada módulo, por dizer assim, cada um desses aqui são os módulos. E neste módulo aqui, então, nós temos desde materiais do CEDOM, do antigo Centro de Oral e Memória. Nós temos fitas cassete, fitas microcassetes, fitas de vídeo, atas, essas atas aqui são atas da Schlesser, medalhas, placas de homenagem da Bittner, fotografias da Bittner, temos sapatos aqui, temos partes de vestuários, né, como alguns maiôs, como este daqui, por exemplo, ele é um maiô da década de 30, bem característico, né? Deixa eu botar ele aqui. Esses materiais aqui, nós ainda não fizemos todo o processamento necessário deles, né? E à medida, então, que nós formos terminando as fotografias da coleção Renault, que foi por onde a gente deu início, e depois dos livros e vier para os papéis, a gente vai começando, então, essas mesmas partes das outras coleções. Aqui fora nós temos os livros, né, que nós higienizamos todos eles, menos aqueles que precisam dos pequenos reparos. Alguns quadros, nós temos esse totem aqui da Schlesser, que foi doado então para a instituição. As fotografias, que foi então o primeiro material que a gente começou a digitalizar. Aqui acontece nesse equipamento. Isso, exatamente. O professor Robson, ele faz a digitalização das imagens. Primeiramente, elas são higienizadas. Não são higienizadas com a trincha, elas são com um soprador, porque não se pode passar a trincha a não ser que ela já tenha sido passada o soprador, porque ela pode ter algum resquício e pode riscar a foto com a trincha. Nas mesas de higienização, a gente faz esse trabalho. Depois, o professor Robson, então, digitaliza aqui nessa mesa, vem para o sistema, e daqui, depois de digitalizada,
eu insiro no Pérgamo com todas as características descritivas e temáticas dela. Inclusive, a gente pode ter acesso a esse material. Pode. No mesmo espaço de pesquisa dos livros da biblioteca, digitando ali centro de memória como uma palavra-chave, você tem acesso a todas as imagens que a gente já digitalizou, que hoje dá em torno de 1000 e alguma coisa. É um trabalho bem demorado, né? Principalmente essa parte de digitalização, porque ela precisa ficar o mais próximo possível da cor original dela. A gente não faz essa alteração de cor da imagem, nós não fazemos os pequenos reparos na imagem digitalmente, nós ainda não fazemos esse tipo de processo. A maioria das imagens está em bom estado, algumas têm a descoloração pelo tempo, alguns furinhos, rasgos, mas nós não fazemos essa reparação digitalmente. Inserimos uma marca d'água institucional, mas quem acessa pode baixar para um celular, para um computador, não tem problema. Fica disponível para a comunidade em geral, né? Exatamente. Legal. Depois, então, que essa foto foi inserida no sistema e disponibilizada, nós guardamos dentro dessas pastas, que elas são específicas para as fotografias. Esses plásticos, eles são já próprios, eles não grudam com o tempo, como a gente tem em casa, aqueles álbuns que gruda, ela não faz isso, esse plástico. Emitimos a etiqueta com o título da imagem e também com aquela numeração que a Carla explicou, a numeração arquivística. Algumas imagens, elas são maiores e não cabem em nenhuma dessas folhas plásticas que nós temos. Nós aprendemos num curso, essa aqui é um exemplo, né? Em como acondicionar essas imagens, então. Nós colocamos elas num cartão próprio, depois nós envolvemos com esse papel aqui, com filme de poliéster. E ela vai ficar, então, bem conservada. E depois, então, nós guardamos ali no armário. Essas mesas higienizadoras aqui, nós utilizamos para fazer essa higienização, porque ela, quando faz a higienização, tem pó, né? Inclusive, nós usamos a máscara, né? Em alguns casos, até um óculos de proteção. E, por conta disso, a sujeira ela não sai daqui, né? Por conta do vidro, e ela fica ali dentro, vai ali para trás. Então, é bem seguro para a gente. E depois disso, então, ela começa o processo de digitalização. Muito bom. Então, Ali, como é preciso e detalhado o trabalho com preservação da memória, não é verdade? Sim, essa credibilidade ela é fundamental, porque esses documentos, esses arquivos, eles servem de fonte, né, base de dados para outras pesquisas. É isso mesmo. E antes de encerrarmos, gostaria de convidá-los a curtir a página da TV Uni nas redes sociais, Instagram e YouTube. Memorizaram? Esse foi mais um Unicultura. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima!